Congresso colocou os docentes, servidores da saúde, policiais e outras categorias é, fora desse congelamento e também do impedimento de uso no tempo até 31 de dezembro para anuênio, quinquênio. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou, né, o artigo que estabelecia essa exceção. Né? Nós, na mesma semana em que ocorreu o veto, nosso sindicato, por meio de suas redes sociais e também por meio do informativo, isso foi na semana passada, se não me engano, ou na anterior, nós exortamos os colegas a enviarem mensagens aos parlamentares. A gente sabe que esse Congresso é dominado pelo Centrão, do ponto de vista da composição de forças, e que o Centrão está num processo de aproximação fisiológica com o presidente. O presidente liberou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, são 500 bilhões, e verbas é, é, de emendas parlamentares, né? Então tem um processo muito maior do que o que foi sugerido na época do mensalão, né? Que há suspeitas de que ocorreu, mas exortamos então os filiados a fazer essa reivindicação de derrubada do veto. Né? Então, isso já é uma coisa mais política do que jurídica. Como a Sara tem um acompanhamento também político dessas pautas, aí eu estou perguntando a ela se ela tem alguma informação a esse respeito. Né? Quer dizer, agora com o quadro político se agravando, né? A prisão do Laranja, do clã Bolsonaro ontem, o Queiroz. Né? Ontem nós vimos o presidente em duas aparições em live, com já uma fisionomia diferente. Né? Na live da noite ele aparece sozinho, inclusive, pela primeira vez, e na live junto com o ministro, ex-ministro ou sinistro da educação, ele fica com um olhar vazio e totalmente lacônico, né? Ele não abre a boca. Então existe esse quadro, né, essa, de agudização da crise do, do presidente e do governo dele. Se a Sara tem alguma informação sobre essa possibilidade de veto por parte do Congresso em relação ao artigo que nos colocava como docentes de fora do congelamento da lei complementar. Realmente, o presidente vetou, né, essa exclusão dos servidores da educação, da saúde e da segurança, mas teve até um movimento para tentar quebrar o veto, né, do presidente, mas não teve adesão no Senado. Talvez tivesse até adesão na Câmara, mas no Senado não teve, e a lei já foi promulgada e, que eu saiba, não tem ainda... se eu não me engano, já até passou a hipótese de ter alguma modificação enquanto a isso já. Já consolidou com a exclusão. Tá? Enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, queria aproveitar para, enfim, tenho feito alguns trabalhos com a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, e eu acho que, assim, Maria Lúcia é uma guerreira mesmo nesses tempos, porque ela fica quase que como voz, assim, uma voz defensora de qualidade, fazendo esse enfrentamento também sobre o direcionamento dos gastos públicos, né? Como eu disse para vocês, no momento de pandemia que o serviço público se mostra essencial,
se mostra que o Estado é importante, que a estrutura constitucional de Estado social de direito ela é a mais adequada para o Brasil, que tem tantas desigualdades sociais, e ainda assim o discurso de Estado mínimo ou de menos prestação de serviço público, o que rebate, obviamente, na questão dos direitos fundamentais dos servidores públicos, porque a ideia é, se eu não preciso de prestar serviço público, se esse Estado é gordo, inchado, ineficiente, então eu não preciso de servidor público para prestar essa atividade à sociedade. E mesmo no momento de pandemia, que a gente vê que o SUS, sem o SUS a situação estaria muito pior, mesmo que ainda sucateado do jeito que é, sem recursos adequados do jeito que é, a gente vê as opções políticas se configurarem ainda sempre com restrições, austeridades na conta do trabalhador e muitas das vezes do trabalhador público. Então, por exemplo, da mesma forma que foi aprovada essa lei complementar, que sobre a justificativa de conceder 60 bilhões para serem distribuídos para estados e municípios enfrentarem a pandemia da Covid, e aí foi uma troca. Eu te dou 60 bilhões e você congela toda a hipótese de reestruturação, não dá aumento para os seus servidores até 31 de dezembro de 2021 para você receber essa mixaria aí que eu estou te oferecendo. Minas Gerais, por exemplo, o valor é tão irrisório desses 60 bi, que foi mais ou menos 3 bilhões, menos de 3 bilhões que Minas recebeu nessa brincadeira. Então, trocar 3 bilhões que nem paga a folha, na verdade, eu acho que é uma folha, menos de uma folha de pessoal do Estado, tá? Então, assim, a gente vê que o recurso é escasso e aí eu justifico medidas de austeridade contra os trabalhadores públicos. Ao mesmo tempo, eu aprovo a PEC, a PEC número 10, né? Agora emenda constitucional número 106, que permite o Banco Central atuar no mercado secundário de balcão, comprando e vendendo títulos financeiros, debentures, enfim, esses papéis financeiros que são negociados, com risco B-1, ou seja, com alta possibilidade de inadimplência do título, e eu destino valores que não têm limitação, não tem nenhum limite de gastos do Banco Central para comprar esses títulos na ideia de que isso vai melhorar a liquidez do mercado financeiro. E aí Maria Lúcia fez um estudo que aponta que essa brincadeira vai ensejar uma perda para os cofres públicos de mais de 1 trilhão de reais. Fora o pacote de março, de 22 de março, que já foi aprovado, que já está na conta, que já está no mercado financeiro, de 1,2 trilhões, que também foram direcionados ao mercado financeiro para essa liquidez, essa suposta necessidade de liquidez do mercado, e esse dinheiro ainda não chegou lá na pequena empresa, no trabalhador, nas linhas de crédito. Então, a gente percebe cada vez mais que o servidor público está nessa disputa ideológica mesmo, de um Estado social e um Estado liberal. Se eu justifico a necessidade de um Estado social prestador de serviço público, então eu tenho que ter um servidor mais valorizado, um servidor com direitos fundamentais mínimos garantidos. Se eu não preciso desse Estado prestador de serviço público, muito menos eu preciso do trabalhador que faz às vezes do Estado. Então, algumas reflexões que são interessantes para a gente pensar nessa conjuntura que o Helder muito bem pontuou. Estamos sem inscrições. Alguém quer se pronunciar? Enquanto ninguém se inscreve, eu queria fazer um comentário justamente sobre a situação de Minas Gerais. Embora nós sejamos servidores federais, a Sara chamou a atenção de que a ajuda ao Estado de Minas Gerais, de em torno aí de 3 bilhões, desse pacote da lei complementar, que justamente é essa que nós estamos discutindo, porque ela congela os quinquênios e também reajustes salariais. O governador Romeu Zema assinou um acordo com o governo federal, abrindo mão do que o governo federal deve ao Estado pela Lei Candir. E nós estamos falando de um valor que são 150 bilhões de reais, que é a dívida do governo federal com o Estado de Minas Gerais. E o Zema fez um acordo, ele é muito próximo ao presidente atual,
ele fez um acordo trocando essa dívida que o governo federal reconhece por uma dívida menor, que se não me engano são 9 bilhões, e que será paga assim, sem suaves prestações. Né? Eu esqueci parece que tem um parâmetro temporal até 2035, uma coisa assim. Então, enfim, eu acho que também o valor, vamos colocar assim, esse congelamento do tempo para efeito de anuênios, quinquênios, quer dizer, acho que vale a pena o sindicato tentar procurar ajuda para fazer esse tipo de cálculo, né? Para justamente comparar. A Sara acabou de trazer a questão dos estudos da Fatorelli em relação a SC 106, a PEC 10, para a gente ter uma noção, né, assim, uma comparação de quão ridículo é essa economia. Então, nós estamos no contexto de uma criminalização dos servidores públicos. Né? O ministro da Economia usa vários adjetivos pesados, né, parasitas, e vende para a população essa ideia de que é uma casta de privilegiados, todos os servidores públicos. Né? Então tem um efeito muito mais ideológico, uma batalha de ideias, muito mais do que um efeito prático econômico. Né? Então estamos mesmo sob essa contradição que a Sara muito bem pontuou no início, né? Uma contradição entre uma realidade de uma pandemia que mostra a importância do Estado Social e dos serviços públicos. Né? Nós continuamos, do ponto de vista político, no caso brasileiro, com uma orientação hegemônica de reformas ultraliberais e de ataques ao serviço público e aos servidores. E assim, só para complementar também, Bernardo, e o que Helder disse, por exemplo, às vezes os servidores federais, eles ainda conseguem um pouquinho de estrutura, um pouquinho de padrão remuneratório, até um pouco mais na média do mercado, né? Os servidores, a situação dos servidores públicos nos municípios, nos estados, principalmente os servidores que não são dessas carreiras integrantes da esfera de poder, né? Os servidores que estão ali no dia a dia mesmo das atividades administrativas, em contato com a população, nos serviços da área de saúde, educação, segurança. Esses servidores, quando a gente vê a realidade nos estados, nos municípios, tem regimes e valores remuneratórios muito baixos. Você tem uma ideia? Só em 2011, por meio da implementação da Lei de Política Remuneratória em Minas Gerais, é que veio uma legislação mineira garantindo que nenhum servidor público mineiro ganharia menos do que um salário mínimo. Então, até 2011, tinha servidor público em Minas Gerais que ganhava menos que um salário mínimo. Isso não é posto para a população. Hoje, sexta-feira, chegou a reforma da Previdência Estadual. Né? E além da reforma da Previdência Estadual, que está muito parecida com os parâmetros da federal já implementada, o governador encaminhou um plus para os servidores mineiros. Ele encaminhou porque o dirigente sindical mineiro, ele tem direito à licença sindical remunerada. Então, se eu me elejo diretor de uma entidade sindical, o presidente, por exemplo, consegue se afastar com a remuneração do cargo público que ele exerce. A proposta agora veio com esse plus. A licença sindical em Minas Gerais será não remunerada. E aí a gente sabe que Minas Gerais, por exemplo, não teve contribuição sindical durante muitos anos. E aí logo veio a reforma trabalhista, que extinguiu a contribuição sindical. Os sindicatos em Minas nem tinham esse custeio. Então, assim, vai inviabilizar totalmente a atividade sindical, porque os sindicatos não terão recurso para remunerar os seus próprios dirigentes. Além disso, também vieram algumas medidas de cortes de revogação de adicionais por tempo de serviço, férias prêmio. Então, ou seja, aproveita-se, inclusive, um processo de pandemia
em que a participação popular está extremamente limitada com as deliberações na Assembleia Legislativa, no Congresso, por meio dos mecanismos virtuais. Então, esse sindicato, esse dirigente sindical que está tendo a sua licença remunerada cortada, não vai estar na rua fazendo a mobilização, não vai estar ali no corpo a corpo, na Assembleia, fazendo o seu direito de convencer os deputados a votar de forma divergente. Então, essa pandemia nos tem mostrado que talvez ela esteja sendo usada também para aproveitar para passar várias questões que são contra os interesses dos trabalhadores e especialmente dos servidores públicos, sem participação popular, sem participação sindical.